eu sou Janaína Ribeiro, especialista em comunicação internacional. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa profissão fascinante que é a interpretação de idiomas. Esse trabalho que surge em cenários em que a barreira linguística precisa ser superada com rapidez e eficiência. A gente vai ver um pouquinho porque interpretar vai muito além do que falar 2 ou mais idiomas e como escolher um intérprete é escolher também um porta-voz. Poder se expressar na nossa língua mãe nos oferece recursos ilimitados em comparação a se comunicar em uma segunda língua. A gente vê muitos exemplos em que as pessoas sabem falar inglês, mas talvez não dominem o idioma o suficiente para o seu objetivo de comunicação. Nesses cenários, a presença de um intérprete se torna fundamental. Nós temos um exemplo recente, que foi a conferência entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente norte-americano Donald Trump. Essa conferência foi feita no idioma materno do presidente Donald Trump. O presidente Volodymyr Zelensky optou por se comunicar na sua segunda língua, o inglês, e essa escolha determinou uma grande falha na comunicação. Se comunicar no seu idioma materno garante que você tenha acesso a recursos linguísticos muito mais elaborados do que quando você se comunica em uma segunda língua. A nossa língua materna está ligada à nossa identidade, à nossa sensação de pertencimento. O nosso repertório cultural é muito maior na nossa língua mãe. Muitas vezes as pessoas falam uma segunda língua, mas talvez não falem essa segunda língua no nível necessário para o seu objetivo de comunicação. Nesse cenário, a presença de um intérprete se torna fundamental. O presidente ucraniano, ao optar por não contratar ou por não ser auxiliado por um intérprete, se viu muito mais limitado nas suas capacidades linguísticas e, ao final do evento de comunicação, o mundo inteiro ficou chocado com o nível de humilhação que ele sofreu pelo presidente Donald Trump. Muitos profissionais da área alegam que a presença de um intérprete teria pelo menos amenizado essa situação, uma vez que o presidente Volodymyr Zelensky poderia ter se expressado com muito mais propriedade no seu idioma materno e, sendo auxiliado por um intérprete, teria dado também a ele muito mais tempo para elaborar as suas respostas. Um outro exemplo onde a presença do intérprete pode ser fundamental em apresentações, rodadas de negócios, cursos, palestras, conferências, etc. Temos diversos exemplos de startups que tentam vender seus serviços ou produtos para o mercado internacional. No início, geralmente essas empresas recorrem a funcionários bilíngues, né? Digamos que sempre tem alguém na empresa que sabe falar inglês. Porém, o saber falar inglês nem sempre determina que essas pessoas falem o inglês no nível, mais uma vez, necessário para o sucesso ou para o seu objetivo de comunicação. Nós chegamos em empresas onde os funcionários estão sobrecarregados, tendo que assumir o peso de fazer todas as apresentações, mesmo aquelas que envolvem assuntos que não são da sua área, e as negociações simplesmente não avançam. E depois da contratação do intérprete, o que a gente vê é uma aceleração muito grande nessas trocas de negócios, uma vez que os intérpretes começam a ser contratados com muito mais frequência. Temos um exemplo de um cliente que estava muito frustrado já, porque já havia tentado com todos os seus funcionários internos, tinha contratado também de maneira informal alguma pessoa bilíngue e a comunicação simplesmente não acontecia do jeito que eles esperavam. Depois da contratação dos intérpretes, os negócios avançaram, surgiram outros clientes e finalmente um desses clientes acabou incorporando essa startup brasileira e toda a transferência de conhecimento foi feita com o auxílio da nossa equipe de intérpretes e o que é um exemplo de grande sucesso. Nós pudemos contribuir para essa grande troca internacional entre mais de 2 países, envolveu países da Europa, Estados Unidos e América Latina, e a presença dos intérpretes de forma remota em todas as reuniões foi fundamental para que essas negociações avançassem e se concluíssem com sucesso. Basta falar 2 idiomas para ser intérprete? Essa é uma pergunta muito comum. E a resposta é não, nem sempre. Muitas vezes as pessoas
já vem com um dom de traduzir ou de interpretar simultaneamente, mas o mais comum é que as pessoas sejam treinadas para esse trabalho. É preciso entender aqui que o intérprete ele vai ser um porta-voz. E interpretar vai muito além do que interpretar o idioma. O intérprete é capaz de captar nuances do cenário, do contexto, comunicação não verbal. Além de tudo, ele precisa seguir um código de ética que determina a importância de todo esse evento de comunicação com autenticidade, credibilidade e fidelidade à mensagem original, sem perder a essência do que foi dito, mas também evitando uma sobrecarga de comunicação para o público ouvinte. Para que isso aconteça, é necessário que o intérprete domine uma série de técnicas comunicativas e de interpretação. Requer muito treino, o intérprete se torna melhor com o tempo, e quanto mais a interpretação de um determinado assunto é feita pelo intérprete, mais ele domina aquele território, aquele terreno, e mais confortável ele se sente para transmitir essa mensagem com naturalidade. Existem diferentes tipos ou modelos de interpretação, entre eles a interpretação de conferências ou interpretação simultânea. Nós temos também a interpretação consecutiva, que é feita com o auxílio de anotações e que requer um domínio de técnicas avançadas de memorização e renderização da mensagem. Hoje em dia, depois da pandemia de Covid, se tornou muito comum a interpretação simultânea remota, e que é amplamente utilizada em reuniões de negócios, tanto com pessoas em diferentes partes do Brasil, como mesmo com as pessoas dentro da mesma empresa, com uma visita de alguém internacional, por exemplo, fazendo apresentações. Nós temos as transmissões ao vivo de grandes eventos internacionais que hoje contam com o auxílio de intérpretes em tempo real. Nós temos também a interpretação comunitária, e saber determinar qual tipo de interpretação é o ideal ou é o necessário para um evento requer a opinião e o conhecimento de um intérprete profissional. Portanto, se você está na dúvida, quer saber um pouco mais sobre esse assunto, se informe, contrate um intérprete. Falando um pouco sobre como surgiu esse modelo de interpretação simultânea, que é um dos mais comuns, nós voltamos a 1941, no Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes de guerra nazistas. Nesse momento, esse julgamento aconteceu em 4 diferentes idiomas, em tempo real, graças a uma tecnologia de recepção e transmissão recentemente lançada pela IBM. Ali foi possível que os réus nazistas fossem julgados por juízes ingleses, franceses e russos, utilizando assim 4 diferentes idiomas, cada um dos participantes se expressando na sua língua mãe ou na sua língua nativa, com o auxílio de equipes de intérpretes que trabalhavam lado a lado em cabines, fazendo a transmissão em tempo real. Isso acelerou muito a velocidade, claro, desse processo, e também garantiu que os réus fossem julgados com sucesso. Embora seja uma profissão que já vem sendo consolidada desde 1941, nós ainda percebemos a profissão de intérprete como pouco reconhecida. Muitas vezes os organizadores de evento não percebem a importância, ou não percebendo a importância da presença de um intérprete para o sucesso do seu evento, acabam deixando de lado essa contratação. Recentemente tivemos uma manchete de jornal sobre a falha na tradução durante o evento literário Bienal do Livro de 2025, que trouxe esse ano a autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, e no momento da entrevista o público sentiu a falta de um intérprete. Tanto o público quanto as mediadoras se viram na situação de ter que traduzir simultaneamente para a autora, para o público, para as outras entrevistadoras. Colocou a mediadora em uma grande saia justa, tendo que assumir o papel tanto de mediadora quanto de intérprete, sendo que ela não foi treinada nem contratada para isso. A manchete do jornal fez parecer que a falha foi na interpretação, mas na verdade a falha foi a falta de contratação de um intérprete ou de intérpretes profissionais. Os intérpretes também, segundo o seu código de ética,
sempre trabalham em duplas, fazendo com que existam algum tipo de auxílio durante o evento de comunicação em tempo real, seja para pesquisas de termos difíceis, informações, terminologia, como um auxílio para qualquer falha que possa acontecer com o intérprete, ou em algum momento em que o intérprete precise se ausentar. Outro exemplo, no meu primeiro evento de interpretação, eu estava como ouvinte no momento em que o único intérprete que havia sido contratado desapareceu da cabine. Eu estava presente no evento ainda como estudante de interpretação, consegui substituir esse colega que por algum motivo de força maior teve que deixar a cabine. Mas naquele momento eu aprendi que os intérpretes jamais trabalham sozinhos em eventos que durem mais de 1 hora. Se você gostou desse vídeo, se interessa por assuntos de comunicação internacional, sobre interpretação de conferências, visita o meu site aqui, deixa um like para eu saber que você gostou desse vídeo, para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!